Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca de uma das coisas mais difíceis de fazer na vida, que é a mudança. A mudança é talvez das coisas mais difíceis de fazer na vida. A mudança que pressuponha, por exemplo, sair da zona de conforto, sair da zona de conforto intelectual, entre outras. É um dos temas que eu trato nesta minha obra, Ensaio sobre o Individualismo Intelectual e Terapêutico. Uma obra filosófica, de filosofia aplicada também, para ajudar as pessoas também no seu dia-a-dia, digamos assim. Tem uma nova filosofia de vida. Portanto, para isso eu posso contar, por exemplo, uma história sinteticamente. Consta que isto foi um físico a contar. Dou sempre a sugestão no começo dos vídeos para as pessoas inscreverem no canal, comentarem, porem like, porque é importante para dar centralidade e crescimento ao canal. Não estava a esquecer de dizer isto. Consta que isto foi uma história contada por um físico que quando o Sir Eddington provou numa sala para todos, para muitos físicos que porque havia toda uma física criada pelo Sir Isaac Newton, não é? Consta que quando foi provado porque a teoria da relatividade, Albert Einstein não ganhou o prémio Nobel a propósito da teoria da relatividade, foi do efeito fotoelétrico. A teoria da relatividade era muito difícil de compreender na altura. Há várias razões, até a questão do preconceito com o facto de Albert Einstein ser judeu, o facto de preconceito de ele ser alemão, preconceito até de ele não estar a dar aulas numa universidade, não é? Não tinha o pedigree académico para muitos intelectuais e muitos cientistas. A dificuldade de compreender, ela destornava, digamos assim, a física de Isaac Newton. E havia muito apego intelectual à física de Isaac Newton. Consta que quando o Sir Eddington provou, através daquela amostra, assim, acho que foi um eclipse solar, se não me engano, consta que quando foi provado que o Albert Einstein estava certo e que Isaac Newton estava errado, entre aspas, a propósito de uma das partes da sua teoria da relatividade, mais de metade da sala pôs-se logo a andar. Isto foi um físico que eu ouvi falar. Ouvi falar isto aqui de um físico. Portanto, não estavam assim tão preocupados com a verdade. Portanto, aquilo propunha um desconforto intelectual, por mil e uma razões. E eles não quiseram, não conseguiram aceitar, digamos assim, isto acontece no dia-a-dia com as pessoas, no sentido geral, não conseguiram aceitar que aquilo pudesse ser verdade. E que tinham de fazer uma mudança na própria consciência. Porque mudar pode ser das coisas mais difíceis que existe. Sair da zona de conforto intelectual. Portanto, se isto aconteceu com as grandes intelectualidades, com os grandes cientistas do planeta, claro que vai acontecer com as pessoas no sentido geral. E claro que acontece com as pessoas no sentido geral. Pode haver uma grande dificuldade de mudança, uma grande dificuldade de sair da zona de conforto intelectual. Porque desde que uma pessoa nasce, uma pessoa vai criando de mil e uma formas, não é? Apegos a determinadas teorias, ideias, ideologias, hábitos, tradições, vai criando apegos no próprio sistema de crenças. Esses apegos vão criando bloqueios intelectuais, a pessoa vai criando defesas em relação àquilo que possa colocar em causa os próprios apegos. O seu apego acaba por ser, mesmo de forma indireta e inconsciente, essa é a questão, o seu apego acaba por ser a sua prioridade, aquilo que a pessoa está apegada, portanto a pessoa está mais preocupada em continuar a pensar da maneira do que em mudar. Não é? Esses apegos e bloqueios intelectuais criam um conservadorismo intelectual inconsciente, a pessoa não se apercebe, e esse conservadorismo intelectual inconsciente cria todo um bloqueio para a mudança. A pessoa cria defesas em tudo que for diferente, contrário, contraditório. A pessoa cria várias formas de distorção, fogem dos assuntos, porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande de mudar. A própria ciência fala, a neurociência até, que o preconceito e o estereótipo são muito mais fáceis para o nosso cérebro, gastam menos energia. Não é? Quando uma pessoa tem de fazer uma mudança, coloca em causa o sistema de sobrevivência, que é ter de gastar mais energia. Quando uma pessoa tem de sair da zona de conforto intelectual, tem de gastar mais energia, digamos assim. Portanto, há um esforço muito grande que pode acontecer para uma pessoa fazer mudanças, mas às vezes são essas mudanças que têm de acontecer para uma pessoa transitar de um estado de infelicidade para um estado de felicidade, ou simplesmente de um estado de infelicidade para um estado de mais felicidade, principalmente quando a pessoa tem todo um sistema de crenças que pode boicotar a própria felicidade, mesmo de forma indireta e inconsciente, ou tem toda uma filosofia de vida, ou tem todo um tipo de escolhas, todo um tipo de hábitos e tradições que condicionam a própria felicidade. Então a pessoa tem de realizar mudanças, principalmente na própria consciência. Tem de aprender a sair da zona de conforto intelectual. Porque muitas vezes uma pessoa está ali fechada numa caixinha da zona de conforto intelectual, e tudo aquilo que propuser colocar em causa o sistema de crenças, hábitos, tradições, práticas que está dentro dessa caixinha de conforto, não é só intelectual, mas principalmente conforto intelectual, tudo aquilo que propuser isso, a pessoa defende-se. A pessoa ataca, a pessoa ridiculariza, a pessoa denigra, ou a pessoa foge.
Porque a pessoa quer continuar a pensar da mesma maneira. Muitas vezes cria um espantalho, cria uma falácia de espantalho, distorce os argumentos das outras teorias, ideias, ideologias, seja o que for, para as tornar mais facilmente refutáveis. Porque a sua prioridade não é a verdade per si. Questão filosófica por excelência. A sua prioridade é continuar a pensar da mesma maneira. A pessoa tem dificuldade em relacionar-se com a ignorância, tem dificuldade em relacionar-se com o conhecimento, tem dificuldade em relacionar-se com a verdade, tem dificuldade em relacionar-se com o próprio sistema de crença, em colocar-se em causa, em desconstruir-se, em questionar-se, por causa dos apegos e bloqueios intelectuais. Por causa de um conservadorismo intelectual inconsciente. Porque a pessoa tem muita dificuldade em sair da caixinha. A pessoa pode ser muito inteligente, pode ser muito intelectualizada, pode ter muito culta, mas se tiver bloqueios e apegos intelectuais, vai ficar na mesmice. A ficar ali apegada, amarfanhada intelectualmente, não sai da zona de conforto, não questiona nada, não tem curiosidade, liberdade e independência intelectuais. Está ali amarfanhada, na mesmice. É sempre a mesmice. Aceita coisas novas se elas não colocarem em causa minimamente o próprio sistema de crenças, o próprio conforto intelectual naquela caixinha, na consciência que já foi colocada, e já foi criada, que já foi cimentada. Então a pessoa fica muito quadrada. E não sai daquela zona de conforto intelectual. Tem muita dificuldade de mudança verdadeiramente. Aquilo que Albert Einstein, digamos assim, com a teoria da relatividade, propôs foi se tornar toda uma física. Não é toda, aquilo continua a funcionar muita coisa, não é? Mas é uma base da física de Isaac Newton. Havia muita gente que idolatrava, principalmente em inglês, o Isaac Newton. Criou toda uma física sozinho. É um dos grandes génios da humanidade, digamos assim. Então havia ali muito apego, o facto de Albert Einstein ser judeu, muito preconceito com os judeus, preconceito com alemães, aquilo era na altura da pré-Primeira Guerra Mundial, pós-Primeira Guerra Mundial, pré-Segunda Guerra Mundial, muito preconceito com alemães, com judeus, e depois ele não tinha pedigree académico. Albert Einstein não tinha pedigree académico. Estava a trabalhar no escritório de patentes na Suíça. Portanto, todo um preconceito que ele seria uma pessoa menor na academia, digamos assim. Nem sequer fazia parte da academia, digamos assim. Então um preconceito com ele. Como é que essa pessoa pode trazer coisas novas? Houve uma altura em que uma jornalista perguntou, acho que foi ao Sir Eddington, e tinha de ser um Sir a trazer, a colocar a possibilidade de Albert Einstein estar certo. Porque se não fosse Sir, aí é que me valorizariam mesmo. Pois. Houve uma altura em que uma jornalista acho que perguntaram ao Sir Eddington o que é que acha de ser uma das 3 pessoas que conhecem e consegue compreender a teoria da relatividade de Albert Einstein. E ele respondeu: uma das 3? Quem é essa terceira que eu não conheço? Né? Pouca gente queria. E há muita gente sem vontade de conhecer, porque se conhecessem verdadeiramente, por exemplo, a teoria da relatividade de Albert Einstein, a teoria geral da relatividade, poderiam ter de colocar em causa todo um apego a uma física newtoniana. Isso aí poderia provocar muito desconforto intelectual. Eu estou a ver o preconceito com o facto de ele ser judeu, de alemão, como eu já falei, há várias variáveis e a nossa relação com a verdade fica condicionada. Às vezes as pessoas não querem tanta verdade, preferem uma confortável ilusão do que uma verdade diante de uma possível verdade desconfortável. Portanto, a mudança pode ser das coisas mais difíceis que existe na vida. Há muita inércia em relação à mudança. Esse é um dos temas que eu trato nesta minha obra. Ensaio sobre o individualismo intelectual e terapêutico, trato noutras. Tenho vários livros publicados em formato de papel e em formato digital. Deixo na descrição do vídeo no YouTube. Eu dou aulas, eu dou cursos filosóficos. Cada aula eu dou a cada pessoa, não é? Cursos individuais. Deixo na descrição do vídeo no YouTube. Também dou aconselhamento filosófico a quem precisar. Deixo também a descrição deixo também as referências na descrição do vídeo no YouTube, por exemplo. Ou pesquisem, por exemplo, no Google. Tenho vários livros publicados, também já falei, eu estou no Spotify, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no TikTok, até no Amazon Music. Estou em diversas plataformas a falar sobre este tipo de coisas, com este tipo de vídeos. Sigam-me nessas plataformas. Se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, além de partilharem, divulgarem, comentarem, porem like, ajudar a chegar a mais pessoas que vocês acreditem que possam precisar deste tipo de conteúdo, podem fazer doações para o IBAN ou MBWay que eu deixo na descrição do vídeo no YouTube, porque neste momento eu não tenho patreon.com. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento ético ou filosófico. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.